Um dos visionários mais renomados e reverenciados da história é Nostradamus, o profeta francês cujas misteriosas previsões cativaram o mundo por séculos. Ao lado dele está Baba Vanga, o famoso místico búlgaro, cujos próprios insights proféticos continuam a intrigar e confundir as pessoas até hoje. Ambas as figuras deixaram para trás escritos enigmáticos, cheios de vislumbres do futuro, que provocaram debates e especulações ao longo dos anos. Suas previsões cobrem um amplo espectro de eventos, variando de desastres naturais a momentos transformadores na história, muitos dos quais ainda aguardam cumprimento. Antes de mergulharmos mais fundo nessas profecias cativantes e, às vezes, assustadoras, gostaríamos de reservar um momento para pedir seu apoio. Se você gosta de explorar os mistérios do futuro e está intrigado com o que está por vir, considere curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Seu apoio, embora simples, nos ajuda a continuar compartilhando esses insights instigantes. Além disso, convidamos você a participar da conversa, compartilhe seus pensamentos, teorias e interpretações dessas previsões na seção de comentários abaixo. Confie em nós, você vai querer ficar por aqui até o final, porque o que temos reservado pode deixá-lo sem palavras. Agora, vamos começar. Entre as previsões mais surpreendentes de Baba Vanga está um aviso sombrio para o ano de 2025. De acordo com o renomado oráculo búlgaro, a humanidade pode se encontrar à beira da extinção. Sim, você leu corretamente, extinção. Ela previu um conflito devastador na Europa que tomaria inúmeras vidas, desencadeando uma crise avassaladora. Esta profecia parece cada vez mais relevante à luz das crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que não mostraram sinais de diminuir. A piora da situação na Europa Oriental poderia ser o conflito que Baba Vanga previu. A possibilidade é inquietante, especialmente quando se considera que a profecia aponta para uma perda catastrófica de vidas em um futuro próximo. Adicionando peso à previsão sinistra de Baba Vanga, Nostradamus também falou sobre a escalada da violência e do conflito armado na Europa até 2025. Seus escritos sugerem uma onda generalizada de guerras estourando por todo o continente, reforçando os alarmes disparados por Baba Vanga. Isso poderia ser uma mera coincidência, ou há algo mais? Dadas as semelhanças impressionantes entre suas previsões, parece improvável que esses dois videntes estejam simplesmente se alinhando por acaso. Nostradamus até mesmo sugeriu que a Rússia desempenharia um papel central nesses eventos, potencialmente levando a uma turbulência generalizada por toda a Europa. Isso pinta um quadro assustador de um continente à beira do caos. Mas os avisos não param por aí. Tanto Nostradamus quanto Baba Vanga previram o surgimento de uma doença mortal no mesmo ano, 2025. Sua visão compartilhada de uma crise global de saúde é outro sinal alarmante de que o futuro que eles previram pode estar se aproximando rapidamente. Tudo o que podemos fazer agora é esperar que essas previsões permaneçam não cumpridas. Afinal, ninguém quer testemunhar o fim do mundo como o conhecemos. Talvez uma das previsões mais extraordinárias de Baba Vanga seja sua afirmação de que seres de outros mundos logo se revelariam à humanidade. Mas esse não seria um encontro sutil e ambíguo, do tipo frequentemente retratado na ficção científica. Em vez disso, ela previu que essa revelação seria ousada e inconfundível, um evento inegável que não deixaria espaço para dúvidas sobre nosso lugar no vasto universo. A chegada de tais seres alteraria para sempre a trajetória da história humana, desafiando tudo o que sabemos e acreditamos. Imagina as implicações profundas de tal revelação. Nossos princípios científicos estabelecidos, nossa visão do mundo e a maneira como vivemos. Nossas vidas diárias passariam por intenso escrutínio e reavaliação. Afinal, a ciência ainda precisa provar definitivamente a existência de vida extraterrestre, apesar das muitas teorias e especulações em torno do assunto. Mas se os seres extraterrestres fizerem sua presença conhecida de forma tangível e inegável, seria impossível negar sua existência. Baba Vanga previu ainda que esses seres extraterrestres possuiriam tecnologias e sabedoria espiritual muito além da nossa. A chegada deles poderia servir como um catalisador para a evolução humana, provocando uma reconsideração de nossas prioridades e potencialmente fornecendo a chave para evitar a extinção que ela temia. Esses seres, com seu conhecimento avançado, poderiam oferecer à humanidade uma chance de mudar seu curso, nos dando as ferramentas para navegar em um futuro cheio de incertezas. Em outra previsão ousada, Baba Vanga falou da Rússia e de seu líder, Vladimir Putin. Ela previu que até 2025, Putin encontraria um fim trágico, não pelas mãos de um adversário estrangeiro, mas por meio de traição dentro de suas próprias fileiras. Essa reviravolta chocante de eventos aconteceria em um momento de intensa turbulência política, possivelmente estimulada por um apelo desesperado por paz em meio ao caos. No entanto, Baba Vanga sugeriu que esse ato de traição não traria a resolução desejada. Em vez disso, poderia mergulhar o mundo em uma instabilidade ainda mais profunda, desfazendo ainda mais os frágeis fios da diplomacia global e intensificando a sensação de caos que parece estar se espalhando pelo globo. A combinação dessas previsões, conflito catastrófico, doença,
revelação extraterrestre e agitação política, pintam um quadro sombrio do futuro. Se essas profecias se cumprirão ainda está para ser visto, mas elas, sem dúvida, provocam profundo pensamento e reflexão sobre o curso que a humanidade está traçando. Os eventos previstos por Nostradamus e Baba Vanga são um lembrete gritante de quão rápido o mundo pode mudar, e como as decisões tomadas hoje podem moldar o destino de amanhã. As previsões extraordinárias de Baba Vanga continuam a cativar e perturbar aqueles que mergulham em suas visões proféticas. Entre seus muitos insights surpreendentes, ela alertou que 2025 pode marcar um momento crucial quando uma nação libera uma arma biológica. A parte assustadora de sua previsão é a falta de especificidade, ela não identificou qual país poderia iniciar tal ataque ou quem seria o alvo. À medida que a instabilidade política se aproxima e a assustadora possibilidade de guerra biológica surge, o futuro parece estar se desenrolando de maneiras que lembram uma narrativa pós-apocalíptica assustadora. Diante dessa incerteza, tudo o que podemos fazer é esperar que essas previsões sombrias sejam meramente o produto da imaginação sombria, e não arautos da realidade que está por vir. Nostradamus também fornece vislumbres intrigantes do futuro, com uma de suas previsões mais marcantes descrevendo a ascensão de um adversário vermelho, que se tornará cada vez mais ansioso e representará uma ameaça ao grande oceano. Ao longo dos anos, a Rússia tem sido frequentemente chamada de inimigo vermelho, um legado decorrente de seu passado soviético. Mesmo na geopolítica de hoje, a Rússia continua sendo uma preocupação formidável para muitos países ocidentais. No entanto, é importante lembrar que a China, que também se associa à cor vermelha por meio de seu regime socialista, está emergindo como uma força global dominante. Com o Partido Comunista no comando e sua economia superando muitas outras, a China está expandindo constantemente sua influência no cenário mundial, levando inevitavelmente a atritos com os Estados Unidos em áreas que vão do comércio à dinâmica militar. Poderia a China, então, ser o inimigo vermelho que Nostradamus previu? Baba Vanga também previu que o comunismo ressurgiria como uma força política significativa até 2076. Alguns analistas sugerem que esse ressurgimento poderia começar muito antes, potencialmente já em 2025. Isso poderia coincidir com a ideia de que Nostradamus previu um gigante enfrentando desafios econômicos em 2025, interpretado por muitos como os Estados Unidos. As palavras enigmáticas de Nostradamus são frequentemente consideradas alinhadas com a eleição de figuras controversas, e alguns pesquisadores até especulam que suas previsões sobre um líder poderoso enfrentando intensa oposição poderiam se aplicar a Donald Trump. Embora a profecia não mencione explicitamente Trump, os paralelos são inegáveis. Se esse líder mantivesse o poder, ele poderia desencadear mudanças substanciais. No entanto, ao lado dessa profecia, há um aviso de que tal líder poderia encontrar um fim trágico, potencialmente nas mãos de uma nação rival, um cenário que parece alarmantemente plausível, considerando as ameaças que Trump enfrentou durante sua carreira política. Em outra previsão impressionante, Nostradamus fala de um fogo celestial em um planeta distante e de um escurecimento preocupante da luz de Marte. Embora os detalhes dessa profecia sejam vagos, estudiosos que examinam seus escritos frequentemente fazem conexões com os planos ambiciosos de Elon Musk de colonizar Marte. Enquanto Musk e a NASA trabalham para enviar humanos ao planeta vermelho, com aspirações de estabelecer uma presença duradoura até 2050, surge a pergunta: esse fogo celestial e o escurecimento da luz de Marte poderiam estar relacionados aos planos da humanidade para a exploração interplanetária? À medida que nos aproximamos de 2025, as respostas podem começar a se revelar, revelando o verdadeiro significado por trás das palavras enigmáticas de Nostradamus. Com a recente ascensão do rei Charles e após o notável reinado de 70 anos da rainha Elizabeth II, o especialista em Nostradamus Mário Reading destaca uma passagem fascinante nos escritos do profeta. Esta passagem sugere que até 2025, o rei das ilhas será destronado e substituído por alguém sem herança real. Reading interpreta isso como um sinal de que a rainha Elizabeth foi a última monarca a realmente incorporar os valores essenciais da família real britânica. De acordo com sua análise, seu reinado marcou o auge da influência da monarquia, e seu legado preparará o cenário para o declínio da monarquia tradicional na Inglaterra. Neste contexto, o reinado de Charles pode ser de curta duração, potencialmente devido a questões pessoais ou mudanças no sentimento público. Os eventos de 2025 poderiam marcar o início de uma transformação profunda para a monarquia britânica. Só o tempo dirá. As profecias de Nostradamus sugerem que o ano de 2025 será marcado por grandes reviravoltas e desafios. De acordo com o renomado astrólogo francês, testemunharemos um período definido por conflitos crescentes, um aumento na guerra marítima e um aumento acentuado nas crises humanitárias. No entanto, talvez o mais urgente de seus avisos gira em torno do sofrimento que a humanidade suportará, não pelos estragos da guerra, mas pelos efeitos catastróficos dos desastres naturais. Esses desastres, muitos acreditam, estão profundamente interligados com as mudanças climáticas em andamento que vêm causando estragos em todo o mundo.
A frequência e a intensidade de tais calamidades naturais estão se tornando mais pronunciadas, causando devastação generalizada em regiões do mundo todo. As percepções de Nostradamus pintam um quadro sombrio para o próximo ano, particularmente em termos de eventos climáticos severos que podem colocar em risco a sobrevivência humana. Um dos aspectos mais assustadores de sua profecia é o aumento antecipado nos preços do trigo, que devem subir a alturas alarmantes. Isso, ele prevê, pode resultar em escassez generalizada de alimentos, forçando inúmeras pessoas a situações terríveis. Embora essas profecias tenham levantado preocupações, é importante esclarecer que Nostradamus não sugeriu que a humanidade literalmente cairia em atos de canibalismo. Em vez disso, os especialistas interpretam suas previsões como um aviso severo sobre uma crise potencial desencadeada pelo aumento dos preços dos alimentos, levando a consequências terríveis para indivíduos e sociedades que lutam para lidar com o aumento do custo do sustento básico. Imagine um cenário em que os preços de alimentos essenciais, como pão e arroz, disparam além do alcance, deixando vastas faixas da população incapazes de pagar pela nutrição mais básica. À medida que a comida se torna uma mercadoria preciosa, a fome inevitavelmente se espalhará, levando as pessoas a medidas extremas. Em tempos de escassez, até mesmo os indivíduos mais íntegros podem se ver forçados a agir de maneiras que nunca imaginaram ser possíveis. O desespero pode levar ao roubo, com pessoas invadindo casas ou roubando de vizinhos em busca de comida. A luta pela sobrevivência também pode desencadear confrontos violentos, à medida que as pessoas lutam pelos recursos limitados disponíveis. Em tal cenário, o caos pode explodir, não apenas entre aqueles que já lutam contra a pobreza, mas também entre os cidadãos mais cumpridores da lei, que podem abandonar sua bússola moral quando a sobrevivência se torna a única prioridade. Se essa situação terrível se desenrolasse, ela forçaria a própria fundação da sociedade. Os supermercados poderiam ser despojados de seus produtos, os sacos poderiam se tornar desenfreados e as ruas poderiam ficar cheias de pessoas movidas por um desejo primitivo de sobreviver. O senso de comunidade e ordem que normalmente governa as sociedades poderia entrar em colapso, e o único princípio que guia as ações humanas poderia ser o feroz instinto de autopreservação. Esperamos sinceramente que essa profecia permaneça apenas como um conto de advertência, um que nunca teremos que enfrentar. Além disso, Nostradamus alertou sobre uma potencial colisão de asteroide, descrevendo um espetáculo de fogo no céu, que seus seguidores interpretaram como um sinal ameaçador de um corpo celeste fazendo uma aproximação inesperada da Terra. Enquanto os astrónomos estavam em alerta máximo no final de 2024 devido a um asteroide temporariamente capturado pela gravidade da Terra, ele finalmente passou sem incidentes, retomando sua órbita normal. No entanto, este evento não foi o que Nostradamus previu. Sua profecia fala de um impacto de asteroide que poderia desencadear uma série catastrófica de desastres naturais, representando uma séria ameaça à existência humana, dependendo do tamanho e do impacto do objeto celeste. Embora alguns possam descartar esses medos como mera superstição ou ficção, pesquisas revelam uma tendência crescente. Em toda a Europa, mais e mais pessoas estão construindo bunkers em preparação para potenciais guerras ou catástrofes naturais. Esse aumento na construção de bunkers sugere que, apesar das incertezas em torno do futuro, muitos indivíduos estão tomando medidas de precaução para proteger a si mesmos e suas famílias contra as forças imprevisíveis da natureza e do conflito humano. Então, o que o futuro reserva para nós? A resposta continua incerta, mas os sinais indicam que podemos enfrentar tempos difíceis pela frente. Por enquanto, só podemos observar e nos preparar, esperando que o pior dessas previsões nunca aconteça. Obrigado por ficar conosco até o fim. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos, compartilhe-os nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para se manter atualizado.